E nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ensinar um pouco da palavra de Deus e que o Espírito Santo possa ser o condutor dessa noite, que ele possa alcançar os corações. Se você está com o coração disponível, se você está com o coração aberto essa noite, então creio eu, que Deus vai falar contigo poderosamente, amém? No mais, que o Senhor possa nos conduzir na sua maravilhosa palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 15. Se você não tem, pede ajuda para quem tem do lado, irmão, pega uma carona, ou então no seu aplicativo. Lucas, capítulo de número 15. Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Ele não é novo, é antigo. São mais de 2.000 anos. Mas ele fala poderosamente a essa geração. Vamos ler o capítulo 15 do livro do Dr. Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho do mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo,
sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para ele, ou para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? O capítulo 15 de Lucas, ele tem que ser compreendido nessa totalidade. Talvez a leitura tenha sido um pouco longa, mas ela é necessária, porque essas três parábolas, elas estão interconectadas. Nós não podemos estudá-las separadamente. E de início, a cena descrita por Lucas é essa. E é preciso que a gente entenda muito bem a partir do versículo 1 lido. A cena é: Jesus está sentado, conversando e comendo com os pecadores e os publicanos. Esse grupo é formado por pessoas muito simples, mas que estavam à margem da sociedade, mas que encontravam ali, em Jesus, sabe, alguém que pudesse ouvi-los, alguém que pudesse senti-los. E notem que o versículo 1 mostra claramente que o ambiente ali era festivo. Afinal de contas, na cultura judaica, quando alguém era convidado a sentar-se à mesa para comer, ali era um momento festivo de comunhão, havia bebidas, havia comida, havia conversas. E como o texto mostra, havia uma alegria naquele momento entre aqueles pecadores e aqueles publicanos que eram rejeitados naquela época para aquela sociedade, em estar com Jesus para ouvi-lo e aprendê-lo mais de Jesus. E logo no versículo inicial, Jesus nos dá uma lição fundamental. De imediato, Jesus nos ensina a amar os pecadores, a amar os perdidos. O Senhor veio nessa terra buscar o que estava perdido, o que estava desamparado. Note que Ele não ama o pecado, mas Jesus ama o pecador. Essas pessoas iam até Jesus porque sabiam que nele poderiam encontrar paz, ajuda, acolhimento, consolo e direção. Hoje não é diferente. O Senhor nos incumbiu, enquanto igreja, com a missão de continuar essa obra de Jesus, de amar os perdidos. Nesse nosso contexto bacabal, amar os desabrigados, as pessoas que estão necessitadas. No entanto, no verso de número 2, nós percebemos uma mudança no texto. Chega um grupo, o segundo grupo, que é o grupo dos fariseus e dos escribas. Então, Jesus está sentado à mesa, falando com pecadores e publicanos, num ambiente festivo. Mas agora, essa cena festiva e alegre é interrompida com a chegada dos fariseus e dos escribas. Quem são eles? São os religiosos daquela época, aqueles que se julgavam mais santos, os mais puros, os melhores, principalmente se comparado àqueles pecadores que estavam ali sentados com Jesus. Diferentemente de Jesus, que acolhia o pecador, ele os repeliam. Os fariseus desprezavam aqueles pecadores. Ao se aproximarem de Jesus, o ambiente começa a mudar. Note que quando eles chegam naquele ambiente festivo, comemorativo, a primeira palavra que sai no versículo número 2 é: murmuravam. Os fariseus, quando chegaram próximo, que viram Jesus sentado à mesa, juntamente com aquele povo pecador, juntamente com os publicanos, que eram considerados a escória da sociedade pelos fariseus e pelos escribas, eles começaram a murmurar. A palavra murmurar, para traduzir para o nosso português bem claro, quer dizer cochichar, sussurrar. É alguém que fala bem baixo. Geralmente quem sussurra, quem, cochicha, tem uma tendência a fazer comentários desagradáveis sobre alguém ou sobre alguma coisa. E o alvo daqueles cochichos, sem sombra de dúvida, era Jesus.
Eu não quero fazer nenhuma ilação aqui, mas, conjecturando, nós podemos dizer que os fariseus chegavam uns para os outros e cochichavam aos ouvidos, dizendo: está vendo ele ali? Está vendo com quem ele está sentado? Veja o que ele é capaz de fazer. Essa expressão, murmurar, ela aparece muito no Antigo Testamento. Geralmente, quando ela se apresenta, geralmente vem com o significado de desacordo, de oposição, vem no sentido de ira e de rebelião. Por isso, nessa noite, tomamos cuidado para que a gente não caia nessa cilada, né, de fazer aquilo que os fariseus faziam, murmurando, falando mal, sabe, aos quatro cantos ou nos cantos das paredes, aquele cochicho, aquela conversa torpe que não edifica, né, ninguém. Mas aí, no verso 2, depois da palavra murmurar, os fariseus disparam o seu veneno. Note que no verso 2 eles diziam: e murmuravam os fariseus e os escribas. Aí logo ele diz assim: este recebe pecadores e come com eles? A expressão recebe pecadores e come com eles era muito mal vista pelos fariseus daquela época e pelos escribas. Eles não se incomodavam não somente pelo fato de Jesus estar sentado com essas pessoas, mas comendo com essas pessoas. Não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, na cultura judaica, sabe, os fariseus, eles não costumavam sentar próximo deles, e nem muito menos comer com eles, porque eles achavam que eles eram pessoas pecadoras, que tudo que eles pegavam, tocavam, estava impuro. Então, se eu pegasse, por exemplo, um pedaço de pão, e essa mão fosse primeiro tocada, né, por um pecador, se fosse tocada por um publicano, aquela comida estava contaminada, e se eu comesse aquele pedaço de pão dado por esse pecador, por esse publicano, eu estaria me contaminando. Os fariseus consideravam as pessoas mais puras daquela época. No entanto, consideravam esses pecadores, esses publicanos que estavam sentados com Jesus, pessoas indignas, impuras. Os fariseus tinham um conhecimento profundo da lei do Antigo Testamento. Havia um desejo dentro deles de sempre mostrar o exterior. O religioso, ele sempre faz isso. Ele vai jejuar, mas ele mostra aquela cara de jejum, para que todo mundo fique olhando para ele e diga assim: nossa, está vendo a cara de fulano? Olha como ele está debilitado, né? Esse era o fariseu. Ele dava dízimo, as maiores ofertas, dava as maiores esmolas. Mas Jesus chamou eles de raça de víboras. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Por fora esboçava um certo amor, apreço pelas coisas de Deus, mas o seu coração, o seu interior, destilavam veneno. Não tinham amor pelas almas perdidas, eram extremamente orgulhosos, eram indiferentes aos pecadores. Esses líderes religiosos não haviam ainda entendido que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Pior do que isso, esses fariseus não conseguiam enxergar que eles próprios estavam perdidos. E a pergunta que eu faço essa noite é: você conhece alguém assim? Ou você já se aproximou de uma certa pessoa e aí essa pessoa ela chegou para você e disse assim: ó, tu lembra de fulano? Aí tu diz assim: lembro. Pois é. Tu lembra que ele bebia? Lembro. Chegava embriagado, brigando, batendo em todo mundo aqui em casa? Lembro. Andava nos prostíbulos? Lembro. Pois é. Tu nem acredita. O que foi que houve com ele? Morreu? Não. Ele disse que é crente. E aqui eu quero queimar minha língua. Eu sou o primeiro. Na época da ignorância, eu não conseguia conceber pessoas que faziam todo tipo de atrocidade, de repente se convertiam, abandonavam essas práticas, e eu dizia assim para mim mesmo: será que Deus vai amar de fato essas pessoas? Elas fizeram coisas horríveis, terríveis, odiosas,
sujas. Eu não entendia, assim como os fariseus também não entendiam, que Jesus estava anunciando a graça naquele momento. E é por meio desta graça, algo que nós não merecemos, Jesus apresenta nessas parábolas, Jesus apresenta para as nossas vidas. Hoje eu entendo, porque hoje, no momento em que eu conheci a Cristo, eu passei a compreender, de fato, qual o verdadeiro significado disso. Hoje eu entendo que Jesus veio pelas ovelhas perdidas. Veio para nós que estávamos perdidos outrora no pecado, mas Ele, pela sua maravilhosa graça, nos resgatou. Amém? Mas como de praxe, Jesus era muito didático. Ele ensinava com maestria os seus ouvintes, de forma que todos pudessem compreender. Quando Jesus foi questionado por esses escribas e fariseus, pelo seu comportamento, ou seja, por estar sentado e comendo com os pecadores, Jesus usa essas 3 parábolas para refutar, para rebater as acusações justamente desses fariseus, tá? Desses fariseus e desses escribas. A resposta de Jesus se dá por meio dessas 3 parábolas. E ele começa contando, do verso 3 até o verso 10, 2 histórias, 2 parábolas. A primeira, a do pastor que perdeu a ovelha. Isso vai tocar no coração dos homens e dos meninos que estavam ali, próximos de Jesus, ouvindo. Enquanto que as mulheres e as meninas que estavam também ali próximas de Jesus, vão se interessar quando ele conta a segunda parábola, a segunda história, da mulher que perdeu a moeda. Percebam que com essas 2 histórias, Jesus procurou alcançar o coração de todos que estavam ali naquela noite, comendo e bebendo com ele. Inclusive os fariseus e os escribas. Jesus não deixou ninguém de fora. Jesus era muito didático, ele sabia o que estava fazendo. Ali havia mulheres, meninas, homens, meninos. Então Jesus conta a primeira parábola. Como é o nome da primeira parábola, irmãos? A primeira parábola é parábola de quê? Não é da ovelha perdida. Note que a parábola é do pastor ou do homem que possuía 100 ovelhas. Eu sei que aí no teu título tem a parábola da ovelha perdida, mas não é a parábola da ovelha perdida. Isso é só uma questão didática. Vamos ver? Qual dentre vós, verso 4, é o homem que possuindo 100 ovelhas, note que ele começa falando de quê? De um pastor. E esse pastor possuía quantas ovelhas, irmãos? 100. Lá pela metade do texto é que ele vai falar que das 100, uma se perdeu. A parábola do pastor que possuía 100 ovelhas descreve uma ovelha que se perdeu do rebanho por falta de senso de direção. Irmão, se tem um animal que não tem direção nenhuma, chama-se ovelha. Elas têm uma tendência muito grande de se desencaminhar, de sair ali do mote, né? De sair ali do meio onde elas estão. Por isso que as ovelhas precisam de um pastor. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, Pedro nos diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O que entendemos com isso? Que atualmente nós cristãos somos chamados de ovelhas porque muitas das vezes nos comportamos da mesma forma. Nós nos comportamos como ovelhas, ou como essas ovelhas aqui do texto. Estamos de vez em quando distraídos, estamos muitas vezes sem direção, às vezes perdidos, e como somos fáceis de serem distraídos. Amém ou não, irmãos? Vez por outro nós estamos desgarrando a ovelha. Vez por outro o pastor está perguntando: fulano, cadê Beltrano? Não sei, pastor, sumiu. Não foi arrebatada, não, então vamos atrás. Para os escribas e fariseus era fácil identificar os publicanos e pecadores como essas ovelhas que Jesus estava falando bem ali. Quando Jesus fala dessa ovelha que se perdeu, os fariseus na época, com os escribas, já perceberam: Jesus está falando de quem? Desses pecadores bem aí.
Agora, olha como é interessante. Eles conseguiram enxergar nessa primeira parábola os fariseus, os pecadores e os publicanos, mas não conseguiram enxergar a si mesmo dentro da parábola. Resumindo, irmão, quando você está aqui nessa noite, Deus está querendo falar contigo. Não é com o teu irmão, com aquele que ficou em casa e que não veio, não. É com você. Amém? Perceba que o pastor saiu em busca da ovelha perdida e quando a encontrou, fez uma festa para compartilhar dessa alegria. Veja que todas as parábolas, as 3 que nós vamos falar essa noite, elas sempre terminam em festa. Por quê? Porque Jesus estava em uma festa. Então ele é didático. Ele estava querendo levar aquele público a entender muito bem o que ele estava dizendo. Nós compartilhamos da mesma alegria também quando conduzimos uma alma perdida para Cristo. Amém ou não, irmãos? Vivemos isso de forma muito intensa no início da nossa caminhada. Quem já viveu aqui o primeiro amor da conversão? Eu vivi muito isso. Eu lembro que eu me policiei muito quando eu me converti. Era um crente meio disfarçado no começo, né? De fato, eu reconheço isso, né? Meio que quase, né, James Bond, né? Meio 007 ali, né? Porque eu tinha medo das pessoas me questionarem e não saber se estava pronto para responder, né, as perguntas que vinham. Geralmente não vem pergunta, vem pedra, né? Que é diferente. Mas enfim, e ali eu fui tentando me adaptar. E quando eu entendi a mensagem da cruz, a minha primeira preocupação foi com a minha família. Logo em seguida, a minha família também, meus parentes, depois os meus amigos, depois os colegas de trabalho, enfim, a vizinhança. Isso é o primeiro amor. Nós somos incumbidos dessa missão, de levar essa palavra a esses que estão perdidos. Essa é a nossa missão. E quando nós conseguimos levar essas pessoas para Cristo, há uma alegria em nosso coração. Amém ou não amém, irmãos? Eu tenho saudade de evangelismo. Quem tem saudade de evangelismo aqui essa noite? Eu tenho saudade de evangelismo. Porque no evangelismo, muitas das vezes, Deus fala até através dos ímpios para nós. Nós somos confrontados com realidades tão distintas daquelas que nós vivemos. Achamos que a vida está ruim, nós vamos até murmurando, né? Quando vamos, nesse momento, né, evangelizar. Aí quando você se depara com uma família que está numa situação pior que a sua, você começa a refletir, meu Deus, me perdoa, eu estou muito bem. Mas a segunda parábola, a segunda história, como é o nome da segunda parábola, irmãos? É a parábola de quê? A parábola da? Não é a parábola da dracma perdida, irmão. É a parábola da mulher que possuía 10 dracmas. Vamos ver isso, irmão? Verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu um? Então, a segunda parábola, ou a segunda história, narrada por Jesus, é a parábola da mulher que possuía 10 dracmas. A ovelha perdeu-se por não ter senso de direção, mas a moeda foi perdida por causa do descuido de alguém, que era aquela mulher citada por Jesus. Precisamos ser cautelosos com os da nossa própria causa. Temos que estar vigilantes, verdadeiros atalaias, em estado de alerta para que não aconteçam situações como essa na nossa casa, na nossa família, irmãos. Para muitos, quando leem essa parábola da mulher que tinha as 10 dracmas, para muitos de nós era apenas uma moedinha, uma dracma, uma moeda simples, sem muito valor. Mas essa história nos ensina que Jesus valoriza as pequenas coisas, irmãos. Vejam que quando Jesus cita essa mulher, a mulher não era muito bem vista pelos fariseus. Então, quando Jesus inclui a mulher em uma parábola, os fariseus estavam dizendo novamente, o quê? Parábola da mulher? Não é conosco, não. Não é para nós, não, essa parábola também não. É para os pecadores, não é para nós. Assim pensavam, né, os fariseus. Então, naquele momento, nós temos que entender uma coisa. Jesus valoriza você. Jesus nos valoriza. Da mesma forma que Ele valoriza o rico que está perdido, Ele valoriza o pobre também.
Jesus não faz acepção de pessoas. E ele provou isso há 12.000 anos atrás, quando ele decidiu morrer na cruz por mim e por você. Você entende isso essa noite? Da mesma forma que a segunda parábola termina com uma festa. A mulher convida suas amigas para compartilhar da alegria de ter encontrado a moeda perdida. Jesus deixa implícito aos fariseus que eles deveriam compartilhar dessa mesma alegria de Deus pela salvação daqueles que estavam ali, aqueles pecadores que estavam comendo com ele. Mas não. Naquele momento é perceptível que com a chegada dos fariseus e dos escribas, eles não sentiram o menor apreço por aqueles pecadores. Pelo contrário, mantiveram a mesma postura. Foram indiferentes àquelas pessoas que estavam ali assentadas com Jesus. Essas duas parábolas nos ajudam a entender o significado de estar perdido. Em primeiro lugar, estar perdido quer dizer estar fora do lugar. Há muitas pessoas que estão fora do seu lugar. As ovelhas devem ficar no rebanho e as moedas têm que estar presas àquela corrente que aquela mulher perdeu. Da mesma forma, os pecadores perderam a comunhão com Deus. Segundo, o significado de estar perdido. Você está impossibilitado de servir a Deus quando você está perdido. Você não entende mais a mensagem da cruz. Tanto a ovelha como a moeda não tem proveito, não tem valor nenhum. Qual é o proveito que tem uma ovelha que você não tem lá no pasto? Você não vai poder nem comer, não está lá? Qual o valor de uma moeda que não tem, que você perdeu? Ela não tem valor nenhum, está perdida. Jesus foi claro com essas duas parábolas. A ênfase de Jesus é: Deus procura por pecadores perdidos. Você não entendeu? Deus procura por pecadores perdidos. Se você é dele, ele vai te procurar. E ele vai te encontrar. E ele vai trazer de volta. É isso que Jesus estava dizendo. Ele disse: eu não vim para vocês, fariseus e escribas, eu vim para os pecadores. É isso que Jesus estava dizendo. Nesse momento, os escribas e fariseus ficaram ofendidos, pois sua religião legalista não tinha espaço para um Deus desse tipo. A visão do Deus fariseu é um Deus carrasco, de justiça, de sangue nos olhos, que não perdoava esses pecadores, que não olhava com amor e com perdão e com misericórdia com eles. Mas Jesus sempre deixa o melhor para o final, sim ou não, irmãos? Lembra do primeiro milagre de Jesus? O vinho bom qual foi? Foi o do final, amém ou não? E qual foi o final? Até agora os fariseus não se identificaram com nenhuma, nem a primeira nem a segunda parábola. E aí o que Jesus faz? Jesus sempre deixa o melhor para o final. Jesus conta a terceira parábola. E qual é a terceira parábola? A terceira parábola está lá no verso de número 11. O pai que tinha 2 filhos. Qual é a terceira parábola? O pai que tinha 2 filhos. Note que o valor relativo ao item perdido foi aumentando em cada parábola. A primeira parábola qual era? De 1 para 100. A segunda parábola foi de 1 para 10. Agora a terceira parábola foi de quê? De 1 para 1. Jesus aumentou o valor da minha e da sua vida. Note que na primeira parábola Jesus fala de uma ovelha. Na segunda parábola ele fala de quem? De uma moeda. Mas na terceira parábola ele fala de quem? Do filho. Eu quero dizer para você nessa noite que a ênfase dessa parábola do pai que tinha 2 filhos, a ênfase dessa história não está na pecaminosidade do filho, irmão. O centro dessa parábola está na benevolência do pai. O centro desta parábola, dessa história contada por Jesus, é o pai.
que tipifica quem? O Senhor, Deus. Ao contrário do pastor e da mulher, o pai não foi à procura do filho nessa parábola, que é outra diferença que há entre as duas primeiras. Percebam que na primeira e na segunda o que aconteceu? O que aconteceu na primeira e na segunda parábola? Na primeira parábola, o pastor foi atrás. Na segunda parábola, a mulher procurou, ela foi atrás. Mas na terceira não. Na terceira, o pai não foi procurar o filho, mas foi a lembrança que o filho teve da bondade, dos ensinamentos que o pai deu a ele, que levou ele a se arrepender e pedir perdão e voltar para a casa do pai. Quem é de Deus não se perde, irmão. Quem é de Deus não se perde. O filho ofende o pai. Como é que o filho ofendeu o pai, irmão? Ele ofendeu o pai quando ele chegou e disse para o pai que queria sua herança. Perceba que Jesus já começa a imprensar ali os fariseus. Ele já conta a história desse filho. Olha, o filho mais novo, o pai ainda era vivo, chega para o pai e diz: pai, eu quero minha herança. E é interessante que eu quero abrir um parêntese para nós hoje. Às vezes nós criticamos esse filho mais novo aqui que pediu herança para o pai. Por que na visão farisaica aquilo foi um escândalo? Foi o primeiro escândalo dessa parábola. O primeiro escândalo foi isso. Para os fariseus, ficaram escandalizados quando Jesus começou a dizer que o filho mais novo pediu herança. Por quê? Porque na cultura judaica, o filho não tinha direito de pedir herança para o pai enquanto ele estava vivo. Ou seja, o que estava querendo dizer é o quê? Nas entrelinhas, que o filho queria que o pai morresse. Como o pai não morreu, pai, já que o senhor não morreu, eu quero a minha herança. Eu sei que às vezes, assim como os fariseus, nós ficamos também revoltados quando lemos isso. Isso é um absurdo, não é verdade? Nós criticamos também. Absurdo o filho fazer isso com o pai, trabalhou tanto, ajuntou tanto, atesourou tanto, e de repente o filho vai lá, muito bom, bem de saúde, não tinha problema nenhum, vai lá e pai, eu quero minha herança, eu quero minha parte, aquilo que é meu por direito. Mas eu quero fazer uma pergunta, mais uma nessa noite. Será que muitas das vezes você e eu não nos comportamos da mesma forma? Quando nós nos prostramos, ficamos de joelho, e ao invés de agradecer a Deus pela vida, pela família que temos, pelo trabalho que temos, mesmo ganhando pouco, nós chegamos lá só para pedir para o pai? Será que muitas vezes fazemos a mesma coisa que esse filho fez? Quando o pai decide dar herança para o filho, e Jesus diz isso, porque na concepção dos fariseus que estavam ouvindo a história, eles achavam que o pai, Jesus dizia assim, e o pai disse não. Mas para a surpresa dos fariseus, Jesus diz o que na história? Que o pai disse sim para o filho. Isso revoltou os fariseus, sabe? Jesus estava ensinando nesse primeiro momento sobre a graça. E o que é graça, irmãos? Graça é aquilo que Deus nos dá sem merecermos. O filho não merecia a herança porque o pai estava vivo, mas pela graça de Deus, mesmo assim Deus deu ao filho. Você e eu não merecemos, mas Deus, pela sua infinita graça, nos concede aquilo que muitas vezes pedimos a Ele. Não porque merecemos, mas porque Ele nos deu pela sua graça. No verso 20, o pai escandaliza pela segunda vez. E qual foi a segunda vez? Quando o filho se arrepende, lá no chiqueiro dos porcos, e decide voltar para onde, irmãos? Para casa. E qual foi o escândalo dessa vez agora, irmão, na parábola? Jesus, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de mexer com a gente. O filho estava vindo, irmão, lá longe. Presta atenção na cena. O filho vem correndo. Quando o pai viu, tinha muitas pessoas próximas do pai. Quando o pai viu aquele filho perdido, naquela condição que ele viu, sem nada, roupas velhas, o que esse pai fez? E aí que é o segundo escândalo. O pai, que é um senhor de idade, ele corre para abraçar o filho.
E por que aquilo é um escândalo, irmão? Porque na cultura judaica, era muito comum as vestes do homem, né, serem aquelas vestes longas, compridas. Então, se você tem aqueles vestidão comprido, né, grande, próximos aos pés, imagine a cena. Tem como você correr com o vestido comprido? Não. O que o pai fez, irmão? Segundo os judeus, o pai fez isso, ó. Ele levantou o vestido dos dois lados, para que ele pudesse correr. Aquilo foi um escândalo, porque mostrou os tornozelos do pai, as pernas do pai. Mas segundo alguns teólogos, eu não quero fazer nenhuma conjectura, tá? Eu não quero transformar a pregação em alegorias e alegorias. Mas segundo alguns estudiosos também, o pai fez isso. Por que o pai correu? Tudo bem que o pai, nessa corrida, expressou o amor que ele tinha pelo filho que estava perdido. Mas segundo alguns estudiosos da lei, segundo alguns estudiosos judeus, se você ler o livro de Deuteronômios, irmão, capítulo 21, verso 18, abra sua Bíblia, por favor, Deuteronômios 21, vamos ler, você vai entender o que eu vou dizer. Abra sua Bíblia, Deuteronômios 21, capítulo 21, 18, versículo 18 a 21. Deuteronômios 21, versículo 18 ao 21. Como é que está o título aí da tua Bíblia, irmãos? A minha está escrito assim, ó. Acerca dos filhos. Vamos ler? Se alguém tiver um filho, quanto mais, e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão os anciãos da cidade à sua porta. E lhe dirão, esse nosso filho é rebelde, e quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo o Israel ouvirá e temerá. Olha para cá. Sabe por que o pai, quando viu o filho, correu logo? Segundo Deuteronômios e a cultura judaica, aquele filho era rebelde. E as pessoas que estavam ali próximas com o pai trabalhando, inclusive os trabalhadores de seu pai, os moradores que ali estavam, tinham o direito de apedrejar. E por que o pai correu na frente? Talvez o pai sabia dessa lei. E ele correu, sabe para quê, irmãos? Para proteger o filho. Da mesma forma, você e eu iríamos morrer no pecado. Mas Jesus tomou a frente, subindo naquela cruz. E a partir da morte de cruz, você e eu não fomos apedrejados. Amém? Aleluia. Mas veja bem, essa altura, a parábola, os escribas e fariseus estavam certos de que havia escapado do julgamento de Jesus. Mesmo inconformado, mas até então, Jesus não tocou diretamente neles. Até esse momento. Mas Jesus tem a cereja do bolo. E qual foi a cereja do bolo? Até agora só escândalos. Os fariseus só escandalizados com o que Jesus falava e fazia. Mas até então, nada e nem ninguém que pudesse, nesse momento, se associar à figura dos fariseus e dos escribas. Só que a partir do verso 25, perceba, verso 25. Porém, Jesus prosseguiu com a história. E aí ele coloca aqui nesse cenário, irmão. Jesus coloca o irmão mais velho. Diz aí para mim, irmão. Quando Jesus coloca no cenário dessa história o irmão mais velho, quem é o irmão mais velho? Ora, se o mais novo é o pecador, porque ele pecou quando pediu a herança do pai e foi embora, por isso quando Jesus começa a contar essa história, mesmo escandalizados, os fariseus olham assim e dizem, está vendo esse filho mais novo aí?
esse pecador, sabe quem é ele? Os pecadores, os publicanos, que tu está sentado aí. Mas quando Jesus insere na história o irmão mais velho, quem é o irmão mais velho? O irmão mais velho, irmãos, são os fariseus. Aquele irmão mais velho se comporta na história como os fariseus, irmãos, se comportavam. Veja que no verso 27 e 28, quando o filho mais velho é introduzido na história, ele chega e diz assim: o que está acontecendo aqui, que está tendo muita música? Os empregados do pai dele dizem: olha, tu não sabes? O teu irmão mais velho voltou. Perceba que, sabe qual foi a resposta desse filho mais velho? Quando soube que o seu irmão mais novo chegou, a resposta foi indiferença. Ele foi indiferente. Ele não falou absolutamente nada. Isso está lá no verso 27 e 28. No verso 29, ele arroga para si o mesmo orgulho que os fariseus tinham. Ele chega para o pai e diz: como é que pode, pai? Sou fiel a ti, nunca te abandonei, nunca desamparei. Lá vai o senso de orgulho. Os fariseus tinham isso. Eu dou o dízimo, até da hortelã eu dou. Eu jejuo quase todos os dias. Olha como é que está meu rosto aqui, estou magro. No verso 30, Jesus apresenta aquele filho mais velho como alguém virtuoso. Ele começa a dizer para si as qualidades que ele tinha, dizendo assim: pai, será que o senhor nunca percebeu, pai, que eu sou melhor do que ele? É claro que nessa noite eu não quero tirar as virtudes desse irmão mais velho. A gente percebe pelo texto que o irmão mais velho, ele é trabalhador, ele é obediente, ele não desonra o pai. No entanto, irmãos, veja que ele esboça apenas as mesmas atitudes que os fariseus faziam. Exteriormente falando, ele fazia as mesmas coisas. Porém, o que aconteceu no texto? Ele não quis perdoar o irmão mais novo. Ele não quis perdoar o irmão mais novo. Da mesma forma que os fariseus não queriam perdoar aqueles pecadores que estavam sentados com Jesus. Pelo contrário, o que nós percebemos é que o coração do irmão mais velho estava cheio de rancor contra o pai. Havia uma semelhança muito grande entre esse filho mais velho, os fariseus e os escribas. Por fora manifestavam atitude de santidade, mas por dentro não passavam realmente de sepulcros caiados. Esse jovem não conseguiu perdoar o irmão mais novo, irmão. Esse irmão mais velho estava com o coração ferido, amargurado. Demonstrou certa inveja. Agora, o que me chama mais atenção nessa parábola, na terceira e última, é: Jesus não diz a resposta que o filho mais velho deu. Vocês perceberam isso? A resposta final do irmão mais velho não aparece na parábola. Essa história não tem final. Essa terceira parábola não tem final. Sabe por quê, irmãos? Por que Jesus não dá um final para essa história? Primeiro, porque ele insere nessa parábola os fariseus, os publicanos. Porque Jesus está dando a oportunidade, nesse exato momento, aos fariseus, para que eles se arrependam, caso eles estivessem dispostos. Jesus deixou aberta essa parábola para ver se, finalmente, aqueles fariseus entendiam a mensagem de Jesus, entendiam por que Jesus veio nessa terra, entendiam por que Jesus estava sentado com aqueles pecadores. E aqui eu estou terminando. Nesse capítulo, todos se alegraram,
No capítulo 15 de Lucas, todos se alegraram, exceto o irmão mais velho, que representa os escribas e fariseus. O pastor, a mulher e os seus amigos se alegraram em encontrar algo. O filho mais novo se alegrou de volta ao seu lar, com o seu pai. O pai se alegrou ao receber o filho de volta em segurança. Mas o irmão mais velho não quis perdoar o irmão, de modo que não sentiu alegria nenhuma. Porém, ele poderia ter se arrependido de participar daquela festa, daquele banquete, mas ele se recusou. E assim ficou de fora, sofrendo e se remoendo. Nesta noite, aqui eu termino. Há um convite de Jesus para você sentar à mesa e participar da grande festa. Não fique de fora. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de perdão para você. Eu pergunto: quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Ou melhor, qual a resposta que você vai dar para Jesus nessa noite? Essa mesma abertura que Jesus deu para aqueles fariseus naquele momento, para que eles entendessem a mensagem. Esse texto está aberto até hoje. E você que está me ouvindo essa noite, fique de pé. E se Jesus falou de fato ao seu coração nessa noite, por meio desta palavra, você precisa tomar uma decisão importante nessa noite. Essa noite é noite de salvação. Há perdão para você.